Bom dia, meus queridos, prontos aí para mais um devocional. E hoje está bem tremendo o devocional, porque nós vamos falar muita coisa que está nos textos, tanto o livro de Cantares, que nós vamos estar compartilhando, quanto no livro de Números e no livro de Mateus, vai falar muito sobre escatologia. Então, a parte da nossa leitura bíblica hoje, que está do dia 28 ao dia 30 de março, relativa a sexta, sábado e domingo, nós vamos estar compartilhando aqui então. Começando por Cantares, compartilhando o livro de Cantares, com uma visão bem escatológica, tá? Sei que o livro de Cantares parece ser um livro somente de romance, somente de amor, mas como eu já disse nos primeiros capítulos 1 e 2, o livro de Cantares fala muito sobre a união de Cristo e da igreja, Eu deixei isso bem claro. E começando aqui pelo capítulo 3 começa falando sobre as questões escatológicas já. De cara, o capítulo 3 já fala sobre questões escatológicas e começa falando aqui, ele está, ela está, a noiva, em busca de notícias do noivo. Começa assim o capítulo 3. Em todo o capítulo, até o final, fala sobre isso. E no final, os exércitos vem escoltando a noiva. Olha que interessante. Bem no final do capítulo 3, mostra exércitos escoltando a noiva, protegendo, guardando. Avançando para o capítulo 4, aqui o noivo faz uma declaração de amor para a noiva. Ele começa a se declarar para ela. E no final, a noiva suspira de amor. Então aqui o noivo fala o quanto que ele anseia. Como se Jesus falou, olha, eu vou descer à terra e eu vou salvar você. Como se a noiva tivesse em perigo, tivesse necessário ser protegida por exércitos. Aqui, claro, um apontamento claro de Israel e quando Deus está protegendo, ali, porque Israel também é esposa do Cordeiro. Assim, e eu creio que aqui começa assim, falamos lá atrás, voltando a Israel, até chegar nos tempos da igreja. No capítulo 5, aqui tem um texto espantoso, no capítulo 5. Porque no capítulo 5, o amado vem chamar a noiva para as núpcias, Ele vem chamar para as núpcias. Eu creio que aqui falando um pouco já da vinda de Jesus, A vinda do Messias. Você prepara a noiva, Então, as núpcias você prepara a noiva, mas a noiva dorme, ok? E perde o tempo em que o noivo está à porta. É interessante que tanto no tempo que Jesus veio, Israel não percebeu a vinda do Messias, tá? Aqui é uma profecia dupla, de duplo sentido, ou seja, de dupla interpretação. A Bíblia tem muito isso. Então, assim como Jesus veio, e o povo de Israel, os religiosos não perceberam, assim também na volta de Jesus vai ser. A igreja também estará dormindo, porque aqui faz uma conexão com a parábola de Mateus 25. E nós vamos estar hoje compartilhando Mateus 23 e 24, que são textos escatológicos. E o Mateus 25 também é um texto escatológico, porque Jesus conclui 24 e entra em Mateus 25, falando parábolas que tem a ver com a volta dele, o retorno dele. E aqui há essa também conexão das 10 virgens, ali da parábola das 10 virgens, que dormiram, as 10 adormeceram. E aqui também a noiva dormiu e ela perdeu o timing, o tempo do noivo, porque quando ele estava à porta, e quando ela foi, que ela acordou e foi abrir, ele já não estava lá mais. E é interessante que aqui mostra que ele foi pego, ele foi pego, foi maltratado, que ele foi arrancado a sua capa, e literalmente foi isso que aconteceu com Jesus, Então, ali fala é uma profecia messiânica, de que Jesus veio, mas também uma profecia escatológica, que Jesus retornará, ok? Então, tem esse time-lapse aqui, é maravilhoso, porque aqui mostra claramente a morte de Jesus no versículo 7. No versículo 7 do capítulo 5, claramente você vê a morte e ressurreição de Jesus, E a noiva continua depois disso procurá-lo. E começa a descrever, então, depois a sua aparência. E descreve ele aqui com a aparência de alguém muito amável, Coberto de majestade, mas muito amável. Como se fosse alguém amável. Só que aí no capítulo 6, quando você avança, escatologicamente falando,
ela, a noiva, continua à procura do noivo, né? É uma procura contínua. E ela começa a descrever a aparência física do noivo. Olha que interessante aqui. E se você reparar, é a mesma aparência relatada em Apocalipse, onde João vê, né, Jesus, ali logo no início do livro de Apocalipse. Então aqui ele aparece com cabelos brancos, como as cabras de Gileade, a linguagem usada aqui, mas lá é cabelos brancos como a neve, né, como a lã. E é engraçado, né? O rosto aqui é comparado a uma romã madura, e lá em Apocalipse o rosto é comparado a um tom de jaspe. A pedra de jaspe, e tanto a pedra de jaspe quanto a romã, tem uma aparência semelhante. É um vermelho puxado para um marrom rosado, tá? É um vermelho puxado para um marrom rosado. E depois que aparece aqui a aparência do rosto, vem logo na sequência os olhos, né? Aqui eles falam olhos que dominam, né? Seus olhos me dominam. E lá em Apocalipse aparece olhos como chamas de fogo. Então, esse paralelo é muito interessante. E por fim, aqui no capítulo 6, né? O noivo começa a falar, né, algumas coisas interessantes. Né? No versículo 8 e 9, o noivo começa a falar de uma profecia messiânica, que é um nascimento de Jesus pela Virgem. Né? Literalmente ali é sobre isso. O versículo 10, né, também faz um paralelo de Apocalipse capítulo 12, né? O sinal da mulher. Né? O sinal da mulher, que é toda a igreja na história. Né? Toda a igreja na história. Então, avançando aqui para o capítulo 7. E no capítulo 7 o noivo descreve a aparência, né, física da noiva até o versículo 9. Então, e ele se declara para ela. E do versículo 10 em diante, né, até o final, é a noiva que se declara para o noivo. Né? Aqui nos mostra a preparação para uma futura união de casamento. Né? Aí fala então da vinda, né, final de Jesus para essa união definitiva entre a noiva e o noivo. Ok? Então terminamos aqui, né, essa parte aqui de escatológica maravilhosa de Cantares. Parte 2 do nosso compartilhar está no livro de Números, do capítulo 23 até o capítulo 27. E aqui também é muito escatológico, porque fala de Balaão, tá? De Balaão. E continua, né? Começa lá no capítulo 22 falando de Balaão. E aí 23, 24 e 25, tudo que envolve Balaão, tá? De alguma forma envolve Balaão. Então, no capítulo 23 é o sacrifício de Balaão no monte. Né? Por 3 vezes ele vai sacrificar e Deus, né, põe palavras na boca dele para abençoar Israel, tá? As 3 vezes. Lembrando aqui que no capítulo 22, né, Abraão recebe a palavra de Deus para não ir, ele desobedece, mas lá, né, entre linhas, no capítulo 22, a gente percebe que já Balaão já havia sugerido, né, para Balaque ali e para os seus príncipes o que eles deveriam fazer. Né? Mas amando o prêmio, ele resolve então ir contra a vontade de Deus. Né? A jumenta fala ali, né, como um castigo de Deus. Né? E é interessante porque isso já entrando no capítulo 24, você vai perceber isso. Né? No capítulo 24 e 25. No capítulo 24 de Números, continuando Balaão, ele faz o terceiro sacrifício. Ele começa no capítulo 23, termina no 24, e ele dá a terceira bênção. Mas a terceira bênção, né, há uma diferença, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, né, se aposta de Balaão. E ele libera uma das profecias mais fortes que tem na palavra. 2 delas, uma profecia messiânica e ao mesmo tempo uma profecia escatológica. Uma profecia poderosíssima é falada por Balaão, né? Que o Messias haveria de vir, o príncipe que iria reinar, o rei que governaria sobre todos, e que tanto os moabitas quanto os midianitas, né, ele profere o que seriam dele nos últimos dias, ou seja, uma profecia messiânica e ao mesmo tempo escatológica é dita pela boca profética de Balaão. E ele também fez algo no capítulo 25, porque embutido entre linhas, avançando para o capítulo 25, você percebe a união dos filhos de Israel, né, com as filhas dos moabitas e dos midianitas. Tá?
sobre o conselho de Balaão. Como é que a gente sabe que Números 25 é o resultado do conselho que Balaão havia dado no capítulo 22, que não está claramente escrito lá, mas a gente percebe nas entrelinhas, porque existem outras passagens bíblicas que nos mostram isso. Uma delas é Apocalipse 2, versículo 14, lá em Apocalipse, né? Que é literalmente, né, escatológico. E em outra passagem escatológica também que fala disso é em 2 Pedro 2, no versículo 15 e 16, fala sobre o conselho de Balaão. Né? Ali a Bíblia é bem clara que Balaão dá conselhos aos príncipes e a Balaque para fazer uma mistura, porque seria a única maneira deles impedirem, né, Israel de ir contra eles, né? Era se misturarem, não só adulterando e ferindo a palavra de Deus, porque Deus proibiu o casamento fora das tribos de Israel, aqui nesse período, então era proibido esse casamento fora das tribos, e então começa um casamento misturado no meio das tribos, no capítulo 25, é a união dos filhos de Israel com as filhas moabitas e midianitas, né, sob o conselho de Balaão. Então, começa a vir junto com isso a idolatria, né, de Baal-peor. Então, começa a vir a idolatria que estava nessas tribos, moabitas e midianitas, para dentro das tribos de Israel. Essa idolatria começa a entrar. E Finéias, né, filho do sacerdote Eleazar e tal, se levanta, né, debaixo do Espírito de Deus, né, e mata o israelita e a mulher midianita, onde a sua lança atravessa os dois ao mesmo tempo, ok? Então ele recebe a palavra de Deus, Finéias. Chama a palavra da promessa do sacerdócio perpétuo. Depois a gente vai falar sobre isso nos outros compartilhares bíblicos, porque esse aqui tem conexão com outros textos. Depois no livro de Reis e 1 e 2 Samuel, que é a promessa do sacerdócio perpétuo, tá? Que vem sobre Finéias, e essa palavra se cumpre lá na frente. Avançando aqui para o capítulo 26 de Números, né, Deus ordena a Moisés e a Eleazar, porque Arão já tinha partido, Deus já tinha levado ele, Deus ordena a eles para fazer o censo dos homens de Israel, de 20 anos para cima, aptos para a guerra, ok? Então aqui eles começam a fazer um censo desse exército de Deus. E Moisés orienta também como dividir a herança, né, entre as tribos. A tribo de Levi não terá herança, porque a herança da tribo de Levi é o próprio Senhor, ok? E também há aqui, né, tanto aqui no capítulo 26 quanto no capítulo 27, há uma citação aqui, né, que eu esqueci de falar, quando eu compartilhei aqui agora Cantares, é citado no capítulo 6, né, a aparência, né, da noiva, que ela é parecida com a Tirsa, tá? E também com a aparência de Jerusalém. Tirsa também é o nome de uma cidade, mas interessante que Tirsa também é citada aqui em Números 26 e 27, porque ela era filha, né? Ela era filha de um homem chamado Zelofeade, que não tinha herdeiros homens, que a herança, até que nesse momento, era deixada para homens. E aqui, por causa de Tirsa e suas irmãs, Deus, né, ele amplia o leque da lei. Ele manda Moisés escrever isso junto da lei, e fica relatado na Torá, que quando o homem não tivesse um descendente homem para passar a herança, ele poderia passar para as filhas, e depois estenderia também, se não tivesse filhas, para o irmão, se não tivesse irmão, seria para o parente mais próximo. Então, Deus, por causa de Tirsa e suas irmãs, que não tinham marido e eram filhas virgens, olha que interessante, né? Passa, então, a uma ampliação da lei aqui com Moisés, né? E é engraçado que está aqui o nome Tirsa, lá em Cantares 6. O que significa o nome Tirsa? Significa desejável, aprazível, tá? É exatamente o que está ali, né? Que ela é desejável como Tirsa, ou aprazível. Né? Duas coisas, ou ali está se referindo em Cantares a uma mulher, que é Tirsa aqui, ou está se referindo mesmo a uma cidade. Mas é interessante como os textos aqui de Cantares se conectam aqui com, né, o livro de Números. A Bíblia tem muitas conexões quando você faz as leituras bíblicas assim, né, com os textos conectados. E terminamos aqui então com Moisés ungindo Josué como líder no seu lugar, porque Deus agora expõe o pecado de Moisés para Moisés, aquele que nós falamos lá atrás, que ele fere a rocha em vez de falar a rocha, e
fala para ele, ó, agora você vai levantar Josué como líder no seu lugar, porque eu vou te recolher. Você não vai entrar na terra por causa daquele pecado. Deus lembrando ele, né? Mostrando a ele o que ele havia feito. Então, Moisés traz Josué e unge Josué aos olhos de todo Israel, declarando que ele seria o próximo líder de Israel, reconhecendo publicamente isso. E finalizamos então aqui a nossa parte do nosso devocional de leitura bíblica anual, né? E vamos para a terceira etapa agora, para o livro de Mateus, falar mais um pouquinho sobre escatologia. Entrando aqui agora no livro de Mateus, capítulo 23 e capítulo 24, que é a nossa porção do maná dessa semana, todo o capítulo ele está exortando os fariseus. No capítulo 23, nós entramos aqui. Jesus exorta, né, os fariseus em todo o capítulo, né, falando sobre a cadeira de Moisés. É interessante que cadeira de Moisés significa uma posição de ensino. Não é uma posição de um rei, ou porque está sentado ali como rei, não. A posição de Moisés era servo, profeta e aquele que ensinava, né, que orientava, aquele que escreveu a Torá. Torá significa instrução. Então a cadeira de Moisés é a cadeira de quem instruía o povo. Então os fariseus estavam sentados na cadeira. Interessante que aqui em Portugal, quando você vai fazer um curso universitário, você pode pegar, no Brasil fala assim matérias, uma matéria, duas matérias, três. Matemática, inglês, português, ciências naturais e tal. Aqui não é se falar matérias, em Portugal se chama cadeiras, né? Uma cadeira, duas cadeiras, três cadeiras, cadeira de ensino, é uma posição de ensino. É interessante isso. Ele diz sobre a aparência piedosa deles, né? Jesus fala aqui da aparência piedosa dos fariseus, mas o coração deles está completamente embriagado, né? Com o poder, com a ganância, com a soberba e com o orgulho, que isso vem acompanhado dessa posição que você está sentado nessa cadeira de ensino. E você não pode deixar que os elogios das pessoas entrem no teu coração e te faça, né, se sentir numa posição, né, superior aos outros por conta que você está sentado nessa cadeira de ensino. Ele também começa a exortar os discípulos, né, sobre o que os fariseus faziam. E ele exorta de uma forma poderosa, porque ele fala assim, não entre nesse mesmo caminho. Se vocês acharem que porque vocês estão sentados numa cadeira de instrução, de ensino, vocês são superiores aos outros. Aí ele começa a falar isso aqui, que é incrível. Jesus diz aqui, não chame ninguém de rabi. Olha o que ele fala, rabi é um líder espiritual. Ele diz, também não deixe ninguém te chamar de mestre, ou não chame ninguém de mestre. Também não chame ninguém de pai, porque pai você tem um que é Deus Todo-Poderoso que está no céu. E aqui ele diz, porque o maior é aquele que serve, é aquele que dá a sua vida, que não busca reconhecimento nessa terra. E era isso que os fariseus estavam fazendo, né? Usando a cadeira de Moisés para buscar posição, soberba, orgulho, prepotência, né? Usando a cadeira de Moisés. E ele diz, maior aquele que serve. Ele começa a fazer várias exortações, né, com relação a isso. Então ele começa a falar os ais, ai de vós e tal. Né? Ele começa a falar os ais para os fariseus, para os escribas, e exorta sobre várias coisas. Ele exorta sobre as orações superficiais, que só tem aparência, que não tem profundidade de coração e entrega. Ele exorta sobre as condutas prepotentes que eles têm diante da congregação. Ele exorta com relação aos dízimos, né? Fala sobre a questão dos dízimos. E ele inclui aqui também com muitas coisas em relação à escatologia. E ele termina com a frase escatológica, porque no final, por conta de todo esse contexto que os fariseus e os escribas estavam, eles rejeitaram o Messias. E ele diz, quantas vezes eu quis pôr vocês debaixo da minha asa, como a galinha põe seus pintinhos para proteger vocês, né? Proteger vocês contra essas coisas exteriores que afetam aquilo que para mim tem valor, que é interior, né? E vocês me rejeitaram. E ele diz, vocês não me verão mais. Aqui já é preparando para entrar na Pêssach e para a crucificação de Jesus. Esse aqui é o momento histórico que Jesus libera essa profecia. E ele diz assim, Baruch Habab Shen Adonai. Né? Vocês não me verão mais até que vocês digam, reconheçam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Que eu sou bendito e que venho em nome do Senhor. Eu não venho no meu próprio nome, mas eu venho em nome do Pai. Eu represento a Ele. E ele lança essa profecia, né? E é interessante. Vai chegar um dia onde os filhos de Israel vão ter que declarar, clamar e desejar com intensidade.
Baruch Rabá B'Shem Adonai. E aqui, né, ele termina com essa frase escatológica no capítulo 23 e já entra Mateus 24 falando sobre escatologia, que é o tema principal que a gente trata aqui. Todo o capítulo de Mateus 24, eu já estou entrando em 24 aqui, todo o capítulo é escatológico. E ele começa com uma declaração de Jesus, falando: vocês estão vendo esse templo aqui? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Jesus começa a profetizar. E os discípulos se assustam, eles fazem uma pergunta tríplice para Jesus. Uma tríplice pergunta. E eles perguntam: Pai, quando é que vai ser essas coisas? Quando vai ser isso que vai acontecer com o templo? Eles perguntam, a primeira pergunta. Ele falou assim: e qual é o sinal do fim dos tempos e do seu retorno? Eles fazem uma pergunta o que vai acontecer no período deles e outra pergunta o que vai acontecer quando chegar o fim dos tempos e Jesus tiver que retornar na sua vinda para estabelecer as nações debaixo do cetro de ferro de um governo eterno e poderoso dele. Então é uma pergunta tríplice dos discípulos e ele começa a responder aqui. Tá? Uma das questões que eu trato muito aqui é a questão que eu acredito que Mateus 24 é cronológico, que não há uma coxa de retalhos aqui. Jesus fala debaixo da cronologia, respeitando a pergunta dos discípulos. Porque Jesus não tinha intenção de esconder dos discípulos a verdade. Pelo contrário, ele diz que a vocês vou dar a conhecer os mistérios. É o que Jesus fala o tempo todo. Eu falo por parábolas para os outros, mas para vocês eu dou a conhecer os mistérios. Jesus conta e explica. Então aqui em Mateus 24, pelo anseio dos discípulos, Jesus começa a falar o que vai ser, depois da destruição do templo, que o templo seria destruído, que não ficaria perto. Ele começa a responder a primeira etapa da pergunta, falando sobre o templo, sobre que tempos viriam depois da destruição do templo, a diáspora dos judeus. Ele começa a falar sobre todas as coisas. E que depois do templo cair, da diáspora, que eles seriam perseguidos por causa do nome dele, que isso seria o princípio das dores, que eles iriam para todas as nações, e que seriam perseguidos. Aí ele começa a entrar em algo mais detalhado. Ele começa a falar: olha, mas vai chegar aquele dia, como disse o profeta Daniel. Ele começa a entrar lá em Daniel, tá? Aí você vai para o texto de Daniel depois, que eu não vou entrar aqui agora, que isso aprofunda muito. Você vai ver que Daniel, ele usa o livro de Jeremias. Aí, quer dizer, é Jeremias, o profeta, respaldando o profeta Daniel, que é respaldado aqui por Jesus. Se você fizer a conexão de Jeremias, Daniel, e aqui o livro de Mateus 24, lá com o livro de Apocalipse, você vai chegar nessa conclusão cronológica, que aí Daniel começa a profetizar. Ele fala aqui sobre as 70 semanas, sobre a abominação da desolação. A abominação da desolação é o efeito que vai acontecer no dia do Senhor, é o dia do juízo. Eu chamo isso aqui de dia do juízo, onde o próprio Jesus se manifestará em glória e as nações estremecerão diante dele. Por quê? Muitos aqui, tem muita discussão teológica em cima disso aqui, não dá para me aprofundar nisso aqui agora, mas no meu canal tem vídeos de horas falando sobre isso, tá? Muita explicação sobre isso, que essa abominação da desolação não é o anticristo, não é nada disso, porque o anticristo ele vai passar pela tribulação, assim como a igreja vai passar, porque ela vai vir sobre todos os habitantes da terra. Está bem claro aqui nesse texto, está bem claro em Apocalipse, está bem claro no Daniel, ou seja, toda a terra vai ser abalada por isso. Inclusive o anticristo e os seus seguidores também serão abalados na vinda do Messias, ou na preparação da vinda dele, porque antes da vinda do Messias, a trombeta vai tocar e coisas acontecerão. Coisas acontecerão. Isso está conectado com as trombetas de Apocalipse. Então, muitas coisas acontecerão precedendo o retorno definitivo do Messias. Tá? E essas coisas que acontecerão precedendo serão sinais nos céus, na terra, debaixo da terra. Tudo aquilo que você vê acontecendo no livro são sinais físicos da volta de um rei poderoso que vai aplanar e vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Então, escatologicamente falando aqui, quando ele cita Daniel, essa abominação da desolação, e aí ele vai citando muitas coisas que irão acontecer, ok? Poderia estar falando muitas coisas aqui, mas não daria tempo, porque se eu for entrar em cada tópico aqui, vou ter que gastar aqui horas falando aqui no devocional sobre escatologia. Se você tem esse desejo de aprofundar mais aqui no capítulo 24 de Mateus, eu tenho textos e livros e áudios e vídeos gravados aqui,
né, com muita coisa sobre Mateus 24, sobre a conexão deles com os textos de Daniel, de Jeremias, de Apocalipse, inclusive o livro de Gênesis, capítulo 25. Então, há uma conexão com todos esses textos aqui para você entender todo esse contexto, essa cronologia que está aqui em Mateus 24, ok? Então, esse aqui é o nosso devocional. Eu sei que ficou longo, mas vale a pena assistir. E se você quer aprofundar mais, busque aqui os vídeos, né, que você vai conseguir aprofundar mais nesse tema, né, que é tão fascinante que muitas pessoas gostam, que é escatologia, o estudo do fim, da conclusão de todos os tempos. Amém? Shalom, na paz, um abraço a todos.